Muito bem, muito boa tarde para todo mundo que está aqui ao vivo. Um prazer estar aqui novamente em mais uma aula aberta de uma palestra do Pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem. Deixa eu botar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Também é um prazer saber que de alguma forma você chegou até esse conteúdo. E estamos aqui hoje para falar da palestra 197, que é sobre o alinhamento da nossa energia com a nossa consciência. O Gui vai falar que energia e consciência lá no fundo são uma coisa só, mas por enquanto no nosso estado dual existe energia e consciência. E como é isso na vida? Como é que a gente pode lidar com a vida a partir dessa consciência? Eu sou Heitor Fagundes, eu sou terapeuta, sou helper do Pestor, que a gente faz essas aulas abertas toda segunda-feira, 1 da tarde. Então, quem quiser participar, é só depois entrar em contato com a gente. Pode pôr uns comentários, pode entrar pelo site, como quiser, para participar aqui ao vivo. E para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, porque foram palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79, através da médium Eva Perracos, que canalizou uma entidade que ela denominou de O Guia. Todo esse conteúdo ele tem copyright, ele tem regras para ser utilizado, mas ele pode ser lido gratuitamente. Está tudo disponível no site do Pastor Brasil, que é o pastor.com.br. E é tudo muito bem organizado no Pastor. Então, qualquer dúvida, qualquer informação que precisa também é só perguntar. Pode entrar no nosso site também, vhterapias.com.br. E o Pastor, que esse caminho de autoconhecimento, ele é feito usando 5 ferramentas. Então é muito simples e é o que deixa, inclusive, ele bastante profundo. Por quê? Porque ele usa a prece e a meditação, então a prece como prelúdio da meditação. A meditação em si, que é uma ferramenta poderosa, né? De várias linhas falam, o Pastor ensina muito também sobre meditação. Tem a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si só, mas uma parte fundamental desse caminho é o estudo das palestras, que pode ser feito em, em atendimentos individuais ou em grupos de estudo. E é aí que a gente vai pegar a nossa vida e vai compartilhar com os outros e vai usar os conceitos do Pastor para nos ajudar a trilhar esse caminho de autoconhecimento usando o Pastor. E uma ferramenta, um exercício que a gente faz aí nos atendimentos individuais ou no grupo é a revisão diária. Então, quem quiser saber mais, é só entrar em contato depois pelo site. E aí, para nós começarmos, vamos usar as duas primeiras ferramentas, a prece e a meditação. Então, eu convido quem está vendo gravado a não pular essa parte, porque é a parte que nos conecta com esse momento de abrir o nosso coração, nosso ser como um todo, para esse conteúdo. Então, para que ele possa alcançar níveis mais profundos dentro de nós, a prece e a meditação ajudam muito. Então, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão, respirar fundo, pensando nesse mergulho que você vai dar em si mesmo, em si mesma, sobre energia e consciência. E eu vou ficar 1 minuto em silêncio para que você faça a sua prece, como você achar melhor. E vai se dando conta de que você chegou a esse momento e iniciou essa aula com uma prece. Há quanto tempo você não fazia uma prece para iniciar uma aula? Um estudo de si mesmo, de si mesmo. E nesse momento você escolheu isso.
chegar até aqui, fazer uma oração e respirar nesse campo de fé que você ativou com a sua oração. Vá trazendo consciência para a sua atitude. Eu escolhi isso. Consciência dos seus próprios atos. Eu tomo consciência dos meus atos. Inspira, expira, tomando consciência da sua respiração. Inspira e expira, tomando consciência deste momento presente, de onde você está, da energia que você está sentindo ao seu redor. Da energia que você não está sentindo ao seu redor, que talvez te faça falta. Vá apenas observando, tomando consciência. E vá percebendo agora a sua energia. Aonde ela está concentrada? Sem julgamento. Apenas observe e tome consciência de onde a sua energia está concentrada. E respire, percebendo que você pode direcionar a sua energia para onde você quiser. E veja o efeito em você de direcionar a sua energia com consciência. Consciência e energia. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações a todos os amigos aqui presentes. Bênçãos divinas e força divina derramam-se do mundo dos espíritos sobre vocês e brotam do mais profundo de vocês para impregnar sua personalidade. Essa força não deve e não pode ser usada para se esquivar daquilo que vocês não querem ver e saber. Ela deve ser usada para aumentar o seu senso de honestidade consigo mesmos. Vá respirando fundo, eu vou ler novamente. Saudações a todos os amigos aqui presentes. Bênçãos divinas e força divina derramam-se do mundo dos espíritos sobre vocês e brotam do mais profundo de vocês para impregnar sua personalidade. Essa força não deve e não pode ser usada para se esquivar daquilo que vocês não querem ver e saber.
ela deve ser usada para aumentar o seu senso de honestidade consigo mesmo. E assim, vai lentamente abrindo os olhos. Se quiser, pode anotar algo que veio com essa meditação. Para quem está vendo gravado, pode fazer uma pausa, anota tranquilamente. Enquanto isso, nós vamos começar a aula. Alguma das presentes quer ler esse slide? Posso ler. Vai lá, Van. O mal existe? Algumas filosofias alegam que não existem o mal, que o mal é uma ilusão. Outras filosofias alegam que o mal é um fato observável por qualquer pessoa que encara a realidade. Algumas filosofias religiosas argumentam que o mal deriva de uma fonte principal, uma entidade específica chamada diabo, assim como o bem deriva de um Deus personalizado. Outros dizem que as forças do bem e as forças do mal existem como princípios, como energias ou como atitudes. Se vocês disserem que o mal absolutamente não existe em qualquer nível do ser, isso estaria errado. Mas se vocês afirmarem que na realidade final não existe mal, isso é verdadeiro. Difícil um pouco esse texto, né? Mas algo ficou em dúvida, alguma coisa te chamou a atenção. Essa dualidade, né, do mal e bem. É. E como tem teorias a respeito, né? Tem gente Uhum. que argumenta, não, o mal não existe, não existe o mal, no fundo, só existe o bem. Mas isso ele está falando que tem uma distorção, porque a gente olha a realidade e o outro grupo vai dizer, não, é só olhar a realidade, você vai ver que existe o mal, sim. Não adianta tentar me convencer de que o mal não existe. Então, no final, o guia ele junta essas duas coisas, né? Ele fala: falar que o mal não existe está errado, tanto dentro de nós quanto fora. Mas também é importante saber que, apesar de existir o mal em nós, existe bem, né, o bom dentro de tudo que é mal. Se a gente enfrenta esse mal, se a gente conhece esse mal, a gente acaba levando uma situação que está guiada pelo mal para um estado melhor. É como a gente enfrentar uma crise. A crise é criada por uma força do mal em nós, né? Uma força do nosso eu inferior, uma força da nossa distorção. Se a gente enfrenta aquela crise, transforma, paga o preço de se superar, aí a gente chega num estado melhor, num estado de bem, vamos dizer assim, porque a gente superou aquela crise. Então existe o mal, mas ele é temporário sempre, porque se a gente enfrenta ele, a gente consegue amadurecer, crescer em alguma área que a gente não estava querendo crescer, estava postergando o nosso crescimento. Faz sentido? E é interessante que ele traz também essa questão do diabo e Deus, né, como antagonistas. O Peter vai trazer de que existe a força, né, de Lúcifer, mas ela sempre pode ser transformada e Lúcifer vai ser o último dos seres a voltar para Deus. Estamos todos numa jornada de volta para Deus, né? No final da nossa jornada estaremos junto com Deus, ou seja, na energia divina, e Lúcifer vai ser o último a fazer isso, mas está também. Uma hora ele chega também. Ok? Você pode ler, Irana, entendendo o mal? Posso sim. Entendendo mal. Vou explicar agora como esses aparentes opostos são todos verdadeiros. O universo consiste em consciência e energia. No estado unificado, consciência e energia são uma só coisa. No estado não unificado, elas não são necessariamente uma só coisa. É bem verdade que na realidade final não existe o mal. O pensamento é puro e verdadeiro. Os sentimentos são amor, alegria, contentamento. O comando da vontade ou a intencionalidade são totalmente positivos e construtivos. Mas essa mesma consciência pode mudar de ideia, por assim dizer. Pode transformar-se em um processo de pensamento limitado, não verdadeiro, em sentimentos de ódio, medo, crueldade, em comando da vontade e intenção negativas. Nesse momento, parte dessa consciência transforma-se em sua própria versão distorcida.
Alguma dúvida? Algo que te chama atenção? Não, acho que ele está explorando a dualidade, né? Então, Hum. tá claro. Uma coisa que chama atenção aqui é que ele fala que na realidade final, o pensamento é puro e verdadeiro. Mas é esse mesmo pensamento, essa mesma consciência que se distorce. É como se num momento de super alegria, você falar, mas e se eu usasse essa alegria, esse poder, para me dar bem em cima dos outros, por exemplo? Pode vir esse pensamento. Se eu usasse esse poder para dominar, para ganhar seguidores, para ganhar súditos, né? E aí foi um pouco do que, em outra palestra, ele fala, Lúcifer fez. Lúcifer era um anjo que vivia junto com Deus, nas ordens divinas, e decidiu que usar o poder divino em benefício próprio. E aí criou o livre-arbítrio, criou a decisão de usar do jeito que ele queria, e foi se afastando de Deus, e muitos foram com ele, nós todos os anjos caídos, né? E a mesma coisa acontece dentro de nós, que a gente tem dentro de nós a luz, mas também a gente carrega uma parte onde a gente se distorceu dessa luz, por decisão própria. Então não tem mais uma coisa assim, foi algo fora de nós. Dentro de nós, da nossa alma, a gente se distorceu. E agora a gente está fazendo um caminho para voltar cada pedacinho nosso que está na distorção, trabalhar ele para conseguir retomar ele para a luz. E para isso, o que a gente vai usar? A consciência do que a gente está fazendo com a gente e a nossa energia. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, que a gente foca no que está ruim em nós, onde a gente está distorcido, onde a gente não está feliz, a gente foca nisso para conseguir transformar isso. Não é por masoquismo, é porque a gente quer, se eu encaro uma coisa que está distorcida em mim, eu consigo transformá-la, porque eu faço uma observação detalhada ali daquilo e aquilo perde força. Tudo bem? Uhum. Eu vou ler então o mal em nós. A realidade do mal precisa ser aceita por todas as pessoas para que elas aprendam a lidar com essa realidade e assim superá-la de fato. É preciso encarar e superar o mal, principalmente dentro do eu. Somente depois é possível lidar com o mal fora do eu. A tentativa de inverter esse processo leva necessariamente a um triste malogro, pois tudo precisa começar sempre do centro para fora. E o centro é o eu. Todo homem e mulher são uma manifestação de Deus, mas o estado distorcido implica que todo homem e mulher também são uma expressão do diabo. Então, ele reforça esse lugar da gente estudar o mal em nós. Vamos pegar esse mal, esse lugar onde a gente é egoísta, onde a gente odeia, em vez de a gente se culpar por ele, vamos estudar esse lugar. Quando a gente faz isso, a gente ganha potência, porque fala assim, eu não temo o mal em mim, eu vou na direção dele, sem fazer isso algo de uma forma exagerada, não peço para a gente, vamos uma vez por dia encarar o mal em nós, um pedacinho do nosso mal, porque daí a gente vai trabalhando pequenos pedaços desse mal e a gente perde o medo. Quando a gente perde o medo de trabalhar o nosso mal, aí a gente pode crescer. E ele traz uma outra coisa nesse trecho que é fundamental. Muitas vezes a gente quer mudar o mal lá fora, né? Se aquilo que acontece de ruim, sei lá, aquele cenário político, se aquele cenário na escola ou em algum lugar que a gente convive fosse diferente, e aí minha vida seria ótima. No relacionamento, se meu parceiro, minha parceira fosse diferente, e aí então eu vou tentar mudar essa pessoa. Mas ele está dizendo que o caminho tem que ser o oposto. Veja em você o que está pegando em você dessa relação, desse lugar e etc., para que você possa transformar em você. Quando você transforma em você, das duas, uma, ou aquele problema fora desaparece, ou ele não te incomoda mais, ou realmente você tem coragem de tomar as atitudes para mudar aquilo, mas depois que você mudou dentro, e muda completamente a sua forma de agir quando você fez esse trabalho, você olhou para dentro, se desafiou, tomou consciência, usou energia, reconheceu e aí você começou a trabalhar, a transformar. E aí ele deixa um recado final que é assim: tanto homens quanto mulheres têm dentro de si Deus e o diabo.
E eu vou mostrar isso de uma forma gráfica. Aqui ficou claro? Alguma dúvida? Então, três eus que todos nós temos. Nós temos o nosso Deus interno, nosso eu maior. Esse eu maior é onde de fato a gente tem amor, alegria, sabedoria, onde não está distorcido. E ele, tá vendo o mundo aqui fora? A gente manifesta isso no mundo. Manifesta aqui, vindo para uma aula aberta, estudando, crescendo, cuidando da família, cuidando de lugares onde a gente é potente, feliz, né? Estando num estado de amor e alegria. Mas a gente tem uma parte distorcida, que é o nosso eu menor, nossos medos, nosso orgulho, nossa teimosia, nossa insegurança. Tudo isso é o nosso lado feio, vamos dizer assim, o nosso lado diabo. Tem o lado Deus e o nosso lado diabo. Todos temos. E para esconder esse lado diabo, esse lado feio, a gente usa uma máscara, ou também chamado de eu idealizado, aonde a gente nos idealiza para o mundo. Então a gente fala assim: não, eu não tenho medo, sou corajoso, não tenho nenhum medo. Tira, isso é máscara. Mas a pessoa vive nessa máscara, que também é chamada de eu idealizado. Por quê? Porque ele é uma tentativa ou da gente ter menos problema, porque se eu for como o mundo quer que eu seja, eu vou ter menos problema. Ou que as pessoas vão gostar da gente. Fala assim, se eu mostrar um eu bem ideal para o mundo, as pessoas vão gostar de nós. Mas isso, infelizmente, não funciona. Ou felizmente, para que a gente possa ver que não funciona. Mas para ajudar a identificar o eu idealizado, a gente tem algumas frases que assim, eu tenho o quê? Eu tenho que mostrar, eu tenho que saber, eu tenho que me comportar, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho o quê? Ou então, eu não deveria me sentir assim. Ou eu já deveria ser melhor que isso em tal coisa. Tudo isso são frases que nos exigem um ideal que não é a nossa verdade no momento. E os três comportamentos que adotamos na máscara são a agressividade. Então você vê pessoas que estão claramente agressivas, mas que no fundo elas estão frágeis, mas elas tentam mostrar uma agressividade para não reconhecer sua fragilidade. Ou a submissão, que é, deixa eu fazer o que o outro está falando, mas no fundo eu quero diferente, depois eu dou um jeito de conseguir o que eu quero. E o pessoal que usa a retirada, que é o fechamento dos sentimentos, ou vai para a cabeça, racionaliza e se fecha aos sentimentos ou se retira da situação mesmo. O que é o trabalho que a gente faz no Petwork? A gente dissolve essa máscara dia a dia, de pouco em pouco, para entrar em contato com o eu menor. Fala assim, deixa eu estudar o meu eu menor, estudar o diabo em mim, o mal em mim. E quando eu faço isso, eu consigo aumentar a disponibilidade do meu eu maior, porque eu transformo pedaços do meu eu menor em luz. Ficou claro aqui? Uhum. Muito bem. Quem pode ler a nossa frequência? Posso ler. Nossa frequência. Quanto mais lenta a frequência do movimento, mais avançou a distorção da consciência e mais podemos falar de uma manifestação do mal. Quanto mais desenvolvida a entidade, mais pura é a energia, mais rápida é a frequência e mais radiante sua matéria. Quanto mais distorcida, mais destrutiva, mais malévola, menor é sua frequência e mais condensada é a forma em que a consciência se manifesta. Portanto, a matéria, como vocês conhecem, é um estado bastante avançado de condensação. O que isso te traz, Van? É a densidade, né, que a gente pensa na parte ruim, é como se ela fosse mais material, né? Isso, e você vê que essa densidade, no fundo, é parte do processo, né? Tem coisas mais densas e coisas mais sutis. Uhum. A gente, nesse trabalho de autoconhecimento, vai sutilizando. A gente vai aumentando a nossa frequência conscientemente. Quando a gente sai da máscara, encara o eu inferior, que está mais denso, ele é mais pesado, está ali o nosso ódio, o nosso medo, nossa tristeza, a gente ali fica mais denso. Quando a gente trabalha, encara, perde o medo de encarar, a gente vai deixando a nossa frequência mais suave, mais pura. E isso vai nos permitindo, inclusive, entrar em contato com energias do universo com uma frequência mais alta. Um pouquinho de variação que a gente já faz com esse trabalho, por exemplo, já começa a nos dar outra visão de vida,
Claro que a gente vai ter que enfrentar muito do nosso eu inferior também com essa consciência, mas é o que nos permite ir purificando, 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 até cada vez mais poder é, ter uma vida mais ligada a essa frequência mais alta. E ele avisa, né, comparado a quem está no mundo espiritual, de que esse nosso ambiente é um ambiente denso. Até para a gente parar de reclamar, de ver tanta densidade assim, a gente está na matéria. A matéria é um lugar mais denso e, por definição, então, é um lugar onde a gente vai encontrar muito ainda de máscara e de eu inferior. Faz parte, infelizmente, mas estamos aí no processo. Tudo bem? Irana, você pode ler? Não resistir ao mal. Jesus Cristo disse: não resistam ao mal. Essas palavras foram mal entendidas sob muitos aspectos. Foram interpretadas de uma maneira muito literal e, portanto, errônea. Foram tomadas como se significassem que vocês devem permitir que os outros os explorem, pisem em vocês, que vocês não afirmem seus direitos humanos e sua dignidade humana. Foram usadas para pregar uma atitude de humildade e masoquismo que não se coaduna com a verdadeira verdade divina. Como estamos hoje discutindo o mal como uma manifestação da consciência e da energia, vou interpretar. Não resistam ao mal desse ângulo. Não resistam ao mal aponta muito claramente para o fato de que a resistência em si é o mal e gera o mal. O que te traz, Irana? Estou aqui refletindo sobre, porque eu acho que a maioria das religiões tomou isso como verdade absoluta mesmo, né? Como se não houvesse a dualidade, como se ou existe o mal ou existe o bem. Sim. E ele traz essa frase de Jesus, né, sobre não resistir ao mal, tem, acho que aquele da outra face, etc., como um lugar que ele chama aqui de uma humildade masoquista, né? Pode Aham. bater, né? Bate em mim mesmo, que eu honrarei a Deus deixando que me batam, permitindo que me explorem, que pisem em mim, né? E eu não vou afirmar os meus direitos. E pelo que o guia fala, isso não coaduna com a verdade divina e faz sentido. Você vê que as pessoas mais potentes, que mais realizam, se vem uma injustiça, elas questionam, ela debate, ela argumenta, porque fala, não, isso aqui está errado pelos meus conceitos e eu vou combater isso. Combater de um sentido não de guerrear, mas de afirmar que a minha verdade não é essa. E não vou deixar as pessoas ficarem subindo em cima de mim só para aceitar. Seria a máscara da submissão isso. Então, o que ele está dizendo nessa palavra é não resistir ao mal, é não resistir mesmo. Falar, existe o mal em mim. É aquilo que eu falei nos outros slides, né? Deixa eu estudar esse mal em mim, porque se eu resisto, eu me mantenho na máscara. E aí eu gero mais mal, porque eu não trabalho aquele mal fica. Além de eu manter o meu eu inferior do jeito que está, eu vou construindo camadas e camadas de máscara para não acessar aquele mal. Então, a resistência ao mal, que eu vou chamar aqui também de uma parte da máscara, vai criar mais máscara, por isso vai criar mais mal. Fica pior ainda. Então, quando você não resiste, e a gente faz isso dentro dos processos terapêuticos, dentro dos processos de autoconhecimento, a gente começa a limpar o mal, vai diminuindo o mal. Então, aqui ele esclarece que se você colocar consciência e energia no conhecimento do mal em você, aí você diminui ele, e para isso precisa abrir mão da resistência ao mal. Ok? Uhum. E é bom porque dá essa esclarecida sobre essa frase de Jesus que eu achei ótimo. A resistência, vamos explorar a resistência também. A resistência são pensamentos, sentimentos e as atitudes que incorporam uma resistência ao que é, à verdade, à vida, a Deus, a qualquer aspecto da bondade do universo. Essa parte da consciência resiste a confiar no processo vital. Ela expressa sua intencionalidade negativa. Não existe uma atitude má concebível, a menos que exista também a resistência ao bem. Inversamente, sempre que a vida se manifesta sem obstruções, sem resistência, ela é necessariamente boa e cheia de contentamento, harmônica e criativa.
Então ele está dizendo que a gente pode tomar consciência dos nossos pensamentos e da nossa atitude, aonde a gente tenta esconder algo que é verdadeiro. Isso é uma chave, assim. É como se você pudesse perguntar: eu quero mesmo ser verdadeiro? Será que eu temo a verdade em algum lugar? Se eu descobrir toda a verdade sobre mim, será que eu dou conta? Então, todo esse tipo de pensamento faz com que a gente resista a conhecer a verdade, a vida, Deus. E quando a gente sabe que mesmo o nosso eu inferior, ele é Deus, só que está distorcido, a gente ganha força para isso. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de palestra, vai nos abrindo caminho para ter coragem para ir lá encarar o mal em nós, porque ele é uma verdade. O que não é verdadeiro é a máscara, que tenta esconder o mal. E aí, quanto mais a gente esconde, pior a gente fica, né? Porque a gente vai deixar uma parte nossa oculta e a gente não vai nem nós mesmos conhecer. Por outro lado, se a gente começa a tirar as defesas, deixa eu ir para a vida, deixa eu conhecer aí o que pode acontecer se eu me jogar nessa experiência. Claro que sem fazer isso de uma forma masoquista, né? De uma forma assim, você vê que vai dar errado, você vê que vai dar dor, não precisa ir, não precisa. Isso não quer dizer não analisar um pouco os riscos, tal, mas ter uma postura de viver as experiências emocionais, sejam elas quais forem. Isso acontece muito em relacionamentos, as pessoas às vezes se limitam muito em se relacionar, né? Porque falar, eu já sofri tanto no passado, não quero sofrer de novo. O convite é que dá uma arriscada, dá pelo menos algum passo, vai para a vida. E nesse processo você começa a ver que, de repente, você está criando uma vida harmônica e criativa. E se isso não for o caso, volta para trás, olha em você, aonde você ainda está criando frustração, medo, raiva nesse tipo de relação. Mas isso se torna uma oportunidade, porque eu falo, eu vou olhar para mim de novo e aí depois eu crio de novo melhor. E isso faz com que cada experiência negativa se torne um processo de aprendizado, fazendo com que a vida se torne novamente contentamento, harmonia e criatividade. Heitor, Então, deixa eu fazer oi, uma pergunta, uma dúvida. claro. Estou pensando aqui, existem pessoas más na expressão, né, no Uhum. comportamento, e que gostam de ser más. Aí eu fico me questionando, essa maldade está na máscara? Dá um Que exemplo. no fundo ela tem algo melhor dentro dela e que ela não expressa, tem um eu idealizado que por alguma razão ela precisou aparentar essa maldade? É uma possibilidade, sim. E pode ser uma maldade pura também. Uma pessoa que usa o seu orgulho, por exemplo, reconhecidamente, eu sou melhor mesmo que você, e humilha. Uhum, Essa pessoa ainda é mais real. O guia fala que o eu inferior é melhor do que a máscara. uhum, Porque uma pessoa dessa não dura muito. Se durar é porque o ambiente está muito distorcido. Mas imagina uma pessoa que fala, eu sou orgulhosa mesmo, sou melhor que você, você faz o que eu mando, ela assume isso, já é mais real, mas não é o comum. O mais comum é isso que você falou, a pessoa pôr uma máscara, seja uhum, de agressividade, seja de submissão, seja de retirada, mas no caso de pessoas muito agressivas, a agressividade aparece muito. Isso é até mais fácil lidar com a máscara da uhum, agressividade, porque você consegue trabalhar com a pessoa. E se você ficar de frente para uma pessoa na máscara da agressividade e deixá-la ser agressiva sabendo que é máscara, alivia demais. Porque você vê que a máscara não tem energia. Ela grita, fala, espanca, faz, mas você fala, meu, essa pessoa não está falando nada. Porque não tem energia na máscara, tem só uma uhum, defesa. Então pode ser o que você falou, e tem certas pessoas que estão com o eu inferior muito solto, uhum, conseguem algum ganho com isso e mantém esse lugar e o mundo uhum, no qual ela vive acolhe de alguma forma, e ela talvez até com consciência decida fazer o mal. uhum, Mas muita gente, eu diria que um grande percentual é o que você falou, é máscara escondendo o eu inferior. Porque a uhum. gente aprende a usar máscara lá quando criança. Sim. Porque a gente tinha tendências negativas que eram reprimidas na infância. E a gente aprendeu a usar uma das máscaras. Uhum. E quando uma falha, a gente usa a outra, tal. Então a tendência é ser isso mesmo. Ok.
Quem pode ler esse A Fonte da Resistência? Posso ler. A fonte da resistência. Em nossa abordagem ao autoconhecimento, constatamos muitas vezes que a tríade básica do mal é formada por orgulho, teimosia e medo. Qualquer uma dessas três atitudes é resultado da resistência e gera mais resistência ou mal. A obstinação diz: resisto a qualquer outro caminho que não seja o meu. A obstinação resiste à verdade, ao amor, à união, mesmo quando parece desejar essas coisas. Mas no momento em que a dureza da obstinação passa a resistir, os aspectos divinos têm sua manifestação dificultada. O orgulho é a resistência à unidade das entidades. Ele se separa dos outros e eleva-se, e assim resiste à verdade e o amor, que são manifestações criativas da vida. A resistência gera medo e o medo gera resistência. Alguma dúvida, alguma coisa que te chamou a atenção? Essas três atitudes, né, que mostram, que geram a resistência, né, um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E ele pontua isso bem claramente para nos ajudar a ter dicas. Então, na obstinação, onde eu falo, eu resisto a qualquer outro caminho que não seja o meu, eu quero do meu jeito, no meu tempo. E a pessoa fala que é alguma coisa boa, tipo, eu quero crescer na vida, eu quero conquistar uma promoção, eu quero desenvolver mais uma certa habilidade. E aí vai muito para a obstinação, ela dificulta esse aspecto positivo que ela tá buscando, isso gera uma resistência. E é curioso, às vezes é difícil de explicar para as pessoas, mas se você parar para pensar, se você tem uma meta que você está querendo conseguir e você está obstinado nessa direção, isso vai atrapalhar a sua meta. Às vezes você vai meter os pés pelas mãos, vai fazer demais, você vai exigir dos outros um compromisso que os outros não têm ou não querem dar. Então, a obstinação é uma das formas de mal, né, do eu inferior. É um do que ele chama de teimosia, às vezes. O orgulho é outra, esse exemplo que eu dei no slide anterior, né? Eu sou melhor que você. Se eu me ponho melhor que o outro, eu me afasto do outro. E aí eu não consigo criar unidade com o outro. Então, isso é um trabalho que a gente faz bastante no Petro para olhar para o nosso orgulho, reconhecê-lo, não negá-lo. Onde é que eu estou me achando melhor, onde que não, onde que eu estou me afastando das pessoas, onde que não, para que isso possa ser visto e possa ser trabalhado. E lá no fundo tem sempre a resistência do medo. Imagina, eu estou indo na direção de um crescimento, de mais autoconhecimento, mas eu fico com medo da mudança, medo do que vai acontecer, medo do desconhecido. Esse medo também gera uma resistência, também atrapalha o desenvolvimento e a manifestação do eu divino que todos temos e somos. Ficou mais claro? Com três assim tópicos para a gente olhar facilita, não? Muito bom. Alguma dúvida? Então, Irana, você pode ler esse? Sim. Nossos dois lados. Um movimento diz: sim, quero admitir o que é mal. Quero me confrontar e me livrar dos disfarces, que no fim das contas não passam de mentiras. Quero me expandir e trazer à tona o que há de melhor em mim, para poder contribuir e dar à vida como quero receber da vida. O outro lado insiste em dizer: não, quero as coisas do meu jeito. Posso até querer me desenvolver e me tornar uma pessoa decente e honesta, mas não à custa de olhar isso, ou expor aquilo, ou admitir qualquer coisa que seja demasiadamente autoincriminadora. A crise que daí resulta faz ruir a estrutura defeituosa. É como alguém construindo uma casa com uma parte do material de construção puro e de excelente qualidade e outra parte com material defeituoso. O que isso te traz? Eu acho que de novo ele está falando da dualidade, do quanto a gente tem o mal e tem o bem, pelo menos enquanto seres humanos dessa dimensão, né? Então, eu acho que essa é uma batalha, um conflito que a gente trava com a gente mesmo, né? De reconhecer para dissolver e transformar, tirar o mal, né? A questão é que Entender, não precisa ser um conflito, pode ser uma constatação da realidade. sim.
essa palestra, essa imagem é muito boa. Nós temos a nossa casa que tem um pedaço de material puro e um pedaço de material defeituoso. Tudo bem. E É ela para assim em que pé, né? ele para em pé, às vezes É. bambeia. Quando aparece uma rachadura, quando o material defeituoso aparece um vazamento, a gente vai lá e conserta. O que que é isso na prática? Aonde eu vejo nas minhas relações que eu me afasto, que eu uso orgulho, o medo, a obstinação, onde eu agrido o outro, aí é o vazamento da casa, é onde percebeu uma infiltração. Aí a gente vai lá e trabalha isso, sabendo que vai ter uma parte que não quer se desenvolver e tudo bem, faz parte da nossa humanidade também. E a gente vai olhar para isso com a ajuda do Petra, que a gente vai olhar para isso com muita amorosidade, muito carinho, muita consciência, e nesse lugar do tudo bem, vamos acolher esse espaço e trabalhar e descobrir a origem. Muitas vezes a origem dessas raivas, desse ódio, tal, está em histórias do passado e a gente pode conversar sobre elas, trabalhá-las, e com isso vai dissolvendo. E ao mesmo tempo, reconhecer que é uma coisa que algumas pessoas esquecem, de que sim, temos um lado muito puro já, para estar aqui, para estar fazendo o trabalho que a gente faz na vida, com as pessoas, no dia a dia, com filhos, com família, tem um lado muito puro, um lado que se dispôs a viver, um lado que se dispõe a viver todo dia. Então, esse lado também existe e a gente fala pouco dele. Aqui ele está lembrando, então, para que a gente não esqueça também do nosso lado luz, que já se manifesta. Faz sentido? Sim, total. Muito bem. Então, como último slide aqui, a gente vai falar da destruição benigna, que é um pouco do que a gente está falando dessa casa. O processo de destruição e criação é uma visão magnífica aos olhos do espírito. A entidade cega pode sofrer durante algum tempo, mas como isso é bom? O processo é assustador em sua violência benigna. Novos movimentos surgem. A longo prazo, toda destruição é construtiva e serve à criação, sempre. Mas na manifestação na vida das pessoas, nem sempre isso é percebido. Então você vê a casa aí meio toda detonada, tal. Durante a reforma, tudo parece um caos. Depois vai ficar bom. Mas esse processo é realmente um processo que aonde a gente vive algumas dores, aonde ele é doloroso em alguns momentos. Quando a gente fala de uma casa, dá até para lidar melhor, mas quando a reforma é dentro, né? Quando a reforma é destruir algo em nós para achar a pérola que está lá dentro, isso é um trabalho, é um descascar dessa casca que a gente criou. Mas vale a pena, é onde revela-se aí o, o eu maior. Muito bem. E aí o que eu gosto do Petro é que ele traz isso para um processo muito emocional, assim, tem linhas religiosas que falam de reformar-se internamente, mas muitas vezes as pessoas levam isso para uma criação de um eu, para o reforço do eu idealizado. Ah, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser mal, eu tenho que ser bom. E o que o Petro vai trazer é, vou olhar para o meu egoísmo, eu vou encarar, vou mergulhar nele para saber a origem dele, eu não vou negá-lo. E isso é uma chave para o trabalho espiritual que o Petro faz, que eu não vi em nenhum outro lugar. Porque precisa, também não dá para fazer na baseada, para centenas de pessoas, é grupos pequenos, pessoas que cada uma vai ser acolhida na sua dor, acolhida no seu egoísmo, acolhida no seu medo, acolhida no seu orgulho para que a gente possa mergulhar nisso. E não dá para fazer isso, porque cada um é muito único nesse lugar. Então, por isso que a gente trabalha isso em grupos pequenos ou em atendimentos individuais. Mas eu acho maravilhoso isso no Petro, foi a grande transformação na minha vida poder ter esse olhar e gente que falava, não, tem sim orgulho e tudo bem, e vamos olhar. É rico isso, é maravilhoso. Me empolgo. Então é isso. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou convidar a gente para fazer um fechamento. Vou convidar quem está aqui a fechar um pouco seus olhos, como a gente fez na chegada. Vai sentindo a energia que está ao seu redor, comparando com a energia do início.
respirando fundo, tranquilizando seu coração, sua mente, seus pés, seu corpo. Sentindo que estamos finalizando essa aula com as últimas palavras do guia nessa palestra. Agora, meus amigos, prossigam com seu maravilhoso esforço para alcançar a verdade. Se outros duvidam de sua sinceridade, no seu coração vocês devem saber onde estão. E só isso tem importância. Só isso tem importância. Sejam abençoados. Sejam quem realmente são. Deus. Vai registrando para você o qual foi o principal aprendizado dessa aula. Se quiser, pode anotar, pode colocar nos comentários para quem está vendo gravado. E finalizamos assim a aula de hoje. Quem está aqui, quer comentar o principal aprendizado? Não, só te agradecer. Ah, tá bom, obrigado. Muito bom. Várias reflexões aqui. Ótimo. Semana que vem, opa, cadê a... Sumiu o slide da semana que vem. Semana que vem temos aula novamente, vai ser uma surpresa. Legal. Eu não pus aqui o slide, mas já tem. E aí, mesmo horário, mesmo link para quem já veio. Estaremos aqui segunda-feira, 1 da tarde, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigada, boa Beijo semana para grande. vocês. Beijo, valeu. Tchau. Tchau, tchau.